Vamos orar, jovens. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai bondoso, aqui estamos mais uma vez na Tua casa, na Tua presença. Viemos, Senhor amado, neste lugar para Te adorar, para louvar o Teu nome, para engrandecermos o Teu nome, ó Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, em estarmos neste lugar Te adorando. Pai amado, Pai bondoso, Te peço, Senhor, nesta hora, abençoa, Pai querido, a cada um dos Teus servos. Pai amado, nos dê força, nos dê graça, Pai, para que possamos, Senhor, cada dia mais estarmos no centro da Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, cada família, abençoa, Pai amado, a cada criança, a cada jovem, a cada irmã, a cada irmão, Pai, derramando, Pai amado, da Tua graça sobre cada um de nós. Pai eterno, Pai bondoso, que as Tuas misericórdias, Senhor, esteja sobre nossas vidas. Que possamos, Pai amado, cada dia mais, Senhor, estarmos andando, ó Pai amado, em retidão à Tua palavra. Que possamos, Senhor, cada dia mais estarmos, ó Pai, obedecendo, Senhor, a Tua palavra. Pai Santo, continua conosco, Senhor, abençoa este culto, abençoa, Pai amado, as nossas vidas, que possamos, Senhor, sairmos aqui desta noite de uma maneira diferente, que possamos, ó Pai amado, entendermos e compreendermos a Tua palavra, Pai, que possamos, Senhor meu Deus, nesta noite, abrirmos os nossos corações para louvar ao Teu nome, para engrandecer ao Teu nome, Pai, para glorificar ao Teu nome. Pai eterno, Pai bondoso, Te pedimos, Senhor, nesta hora, continua, Pai Santo, manifestando a Tua glória em nossas vidas. Continua, Senhor meu Deus, manifestando o Teu querer em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor amado, a cada um de nós. Continua conosco, ó Pai, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes mais uma vez em estarmos na casa do Pai. Glória a Deus. Vamos estar louvando a Deus com os hinos da harpa. Quero convidar a nossa irmã Francisca para vir louvar a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. A paz do Senhor, amém? Vamos estar louvando o número 1 da harpa. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Mandamos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Mandamos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça. Damos chuvas constantes,
chuvas do Consolador, faz os teus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dá-nos teus dons preciosos, do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandamos chuvas constantes, chuvas do Consolador. O número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo viva altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Só teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Em tudo a Deus consagro, em Cristo viva altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, 70 alma pede a ti a santa unção. Em tudo a Deus consagro, em Cristo viva altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Perdão. Aleluias. Glórias a Deus. Irmão Clenildo, vem aqui fazer a leitura oficial. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Amém, glória a Deus, como é bom estar na casa do Senhor, junto com os irmãos, amém? Como é bom estar servindo ao Senhor. A gente passa o dia correndo, trabalhando, e quando chega a hora de vir para a casa do Senhor, a gente está cansado, a gente está desmotivado, mas quando chegamos aqui, renovamos as nossas forças, e quando vemos os irmãos, é alegria em nosso coração, é a certeza do Senhor em nossas vidas, amém? Eu peço aos vossos irmãos, aos irmãos, que abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos capítulo 23, amém? Salmos 23, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Eu peço à igreja que se põe em pé. Vamos orar, amém? Os jovens também, amém? Oremos. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos neste momento, Pai, por estarmos na tua casa, Senhor, na tua presença, Pai. E te pedimos, Senhor, toma a direção deste culto, Pai. Enche a tua igreja, Pai amado, com teu Espírito Santo, Senhor. Te pedimos, Senhor, abre-nos os ouvidos espirituais, Senhor. Abre-nos a mente, Pai, para compreendermos cada palavra que o Senhor falar conosco, Senhor. Usa o teu servo, Pai, que irá ministrar a sua palavra, Senhor, e fala com todos nós, Senhor. É o que te pedimos, meu Pai, te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Como domingo passado não tivemos a escola dominical, nessa noite vamos estar aprendendo um pouquinho sobre a aula de domingo. Amém, irmãos? Vamos meditar na palavra de Deus. O nosso diácono, irmão Valdir. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O irmão Crinil trouxe revista. Alguém mais trouxe revista? Então, acompanha na Bíblia, né? Vamos, a partir de hoje, estar estudando sobre Esther. Esta aula é do dia 11 de agosto, domingo. Nós fomos liberados, né, da escola dominical por ser o Dia dos Pais. Um dia maravilhoso também, né, especialmente para mim. Eu creio que para todos, né? Aleluia, glória a Deus. Louvo muito a Deus, né, porque nesse domingo, sendo o Dia dos Pais, sendo um dia diferenciado, minha família, meu filho veio aqui, né, se reconciliou com Jesus, para a honra e glória do Senhor, né, e veio minhas netas, veio a minha nora. Então, foi muito especial para mim, e mais uma vez eu agradeço também de forma especial a minha esposa, né, que se dedicou tanto, se esforçou, né, e foi uma correria, né, na medida do possível a gente foi se ajudando lá para preparar as coisas em casa. Depois eu fui lá para Santana, porque eu aprovo o pastor Flausilino, né, combinar lá uma reunião. Eu acredito que o convidado que pregou lá, ele não tinha outra data, né, porque é um estrangeiro, né, mas quem puder, confira que foi uma grande bênção também o ensino, a pregação, né, do pastor que esteve lá. Ele é do Suriname, o irmão pastor Jeremias fez a tradução ali instantânea, conforme ele estava pregando, mas foi de muita valia o aprendizado que tivemos ali. E aí a gente costuma dizer assim, né, quem não foi perdeu a bênção, mas hoje em dia tem a tecnologia, né? Está lá no YouTube, o culto de domingo à tarde, vale a pena conferir, viu? Para a edificação espiritual de nós todos. Foi uma grande bênção. Então foi corrido o domingo, mas tudo valeu muito a pena, e eu louvo a Deus pela vida de cada um, né, desse lugar de adoração a Deus. E mais uma vez agradeço a todos em nome de Jesus. Então, nesse trimestre, até a lição 5, nós
aprendemos sobre o livro de Ruth. Sobre o livro de Ruth, até a lição 5. E nesse trimestre, então, nós temos Ruth e Esther. A partir aqui da lição 6 é o livro de Esther. E o que acontece? Nós sabemos que o tema dessa lição para os adultos é o Deus que governa o mundo e cuida da família. E então, temos os ensinamentos divinos a esse respeito nos livros de Ruth e Esther, para a nossa geração, né? Para a nossa vida. E o texto áureo está em Esther, capítulo 4, versículo 14. Você pode aí acompanhar. Esther, capítulo 4, versículo 14. Esse texto áureo nos diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? A verdade prática diz assim: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. E a leitura bíblica em classe, ela está em Esther capítulo 1, versículo 1 ao 9. Versículo 2. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e os seus servos. O poder da Pérsia e Média, os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabado aqueles dias, fez o rei convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia uso de um real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Glória a Deus. Rainha Vasti. Tá ok? Né? Só a pronúncia, só para ajudar, né? A pronúncia. Amém? É Vasti. Temos até uma irmã lá em Santana, né, Silvana, que
ontem estava lá dando testemunho, o nome dela é Vasti, né? Ela foi curada do câncer. O nome dela é Vasti. A introdução diz assim: concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição, iniciamos o estudo do livro de Esther. Em Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus, não é? Por exemplo, né, dando uma paradinha aqui, lembrando, né, estudamos aí o livro de Ruth e, por exemplo, tem aquela parte em que é expressamente colocado ali a presença de Deus, né, no sentido bem literal, onde uma vai dizer para a outra: o meu Deus é o teu Deus, não é assim? O meu povo é o teu povo, teu Deus é o meu Deus. Então, é isso que está dizendo aqui. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Já o livro de Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Tá? Mas veja bem, nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Ok? Então, no livro de Esther, quando você vai ler o livro de Esther, não é? Diferente de Ruth, você não vai encontrar em nenhum capítulo escrito Deus. Você não vai encontrar. Em Esther não tem isso. É o que está dizendo aqui. Mas você não encontra, aqui está dizendo, a completa ausência do nome de Deus. Mas não a completa ausência do agir de Deus. Quando você lê Esther, você percebe o agir de Deus em todo o tempo. Interessante. Né? Então, embora não está destacado quando você lê ali o nome de Deus, mas o agir de Deus está presente no livro de Esther. Tá? Para nós entendermos como ler o livro de Esther, até recentemente a Record transmitiu um filme, né? Uma novela bíblica, né? Sobre Esther. Né? E isso foi recentemente. E ali, assistindo, você vê esse cenário que nós vamos colocar aqui, porque esta é a primeira lição, aonde é uma lição introdutória de que nós temos que estar entendendo como que funciona o livro de Esther, né? Para que, chegando nas outras lições, a gente tenha, né, uma melhor compreensão também. Então, por isso que eu estou colocando assim, porque a lição pede que nós façamos isso, né? Porque é importante. Né? Então, nós já estamos entendendo que nós não vamos encontrar escrito, que nem no livro de Ruth, Deus, mas nós vamos ver o agir de Deus presente ali em todo momento, como também foi transmitido aí, quando eles retrataram na TV. Mas, o que acontece? Olhando, então, para esse cenário no livro de Esther, né, qual era o cenário? Né? Aqui está dizendo, Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro, né, é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Né? Então tem um cenário aqui, um roteiro, que nós vamos perceber claramente o agir de Deus, a providência de Deus, através de Esther, e nesse contexto daquela época. Né? Porque, embora a Bíblia, ela não é um livro, digamos assim, histórico, como você pegar um livro de história, né, na escola, né, tem livro de história. Mas
não é simplesmente um livro de história, nós sabemos. A Bíblia, a Escritura Sagrada, ela é o agir de Deus através da história, né? Embora não seja um livro de história, é um livro de fatos históricos. Então, o que vamos verificar aqui também é isto, porque é relatado aqui na lição, né? A época em que essas coisas aconteceram, o rei da época, né? E esse rei, se você vai para um livro de história na escola, você vai encontrar o nome desse rei, né? Então, é relatado fatos históricos, embora a Bíblia não seja um livro simplesmente de história, né? Não é assim, mas é um livro de fatos históricos comprovados também na história da humanidade. Isso é importante dizer. E aqui nós vemos muito isso também destacado, não é? Mas, vamos aqui então, porque a gente tem pouco tempo, mas o essencial é que é importante, né? E nós vamos fazer um resumo disso, já que é uma lição introdutória para nós entendermos o livro de Esther. O primeiro tópico fala da organização do livro. Então, eu já estou dando uma pincelada aqui, né? E aqui, para nós ganharmos tempo, eu não vou ficar lendo tudo isso aqui, mas em algum momento a gente lê alguma coisa. Então, na revista aqui eu tenho, no primeiro tópico, a organização do livro de Esther. Vai falar da categorização de Esther, não é? Ou seja, a categoria desse livro na Bíblia. Então, está dizendo aqui, da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos. Nós sabemos que na Bíblia tem livros proféticos, né, históricos, escritos. Os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Tá? Enfim, o segundo subtópico vai falar das características literárias. Então, a categoria do livro, as características literárias. O que é isso, literário? Literário é o livro de Esther, por exemplo, tem 10 capítulos. Então, na literatura bíblica, né, esse livro tem 10 capítulos. Isso é característica literária, né? E aqui está dizendo, dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero. Tá? Então, é um livro assim de uma história objetiva, de um fato histórico bem objetivo que o narrador bíblico faz, né? Inclusive, pela maneira como esse livro é narrado por esse narrador, por esse autor, dá a entender que era alguém que estava também naquele contexto vivenciando aquelas coisas, a forma como ele relata tão objetivamente a história. Autoria e data. Então, a organização do livro é o primeiro tópico, né? Autoria e data. Então, o autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura, e de importantes documentos do Império Persa. Tá? Então, muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia. Tá? Deixa eu tentar ajudar aqui. O Caio, muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por quem? Muitos estudiosos consideram que o livro de Esther foi escrito por quem? Mas por que você não sabe? Porque você está conversando. Com todo amor e carinho. Vocês ficam no zum e não aprendem as coisas de Deus. Tá? Então, com muito amor e carinho, eu vou repetir para você entender. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia,
porém não tem o nome desse judeu que escreveu o livro de Esther na Bíblia. Está ok? É um judeu desconhecido, mas acreditam que é um judeu pelo fato de o autor demonstrar, quando você lê o livro de Esther, amplo conhecimento da cidade de Suzã e da sua estrutura, e de importantes documentos do Império Persa. Não é? Então, isso é legal a gente entender, porque aí fica depois melhor para ler o livro de Esther, não é? Glória a Deus. E aqui, a gente tem uma pincelada aqui do primeiro tópico. O segundo tópico vai tratar sobre o contexto histórico, né, do povo hebreu no exílio, né, ali na Babilônia. Nesse contexto estava ali Esther, né, entre o primeiro e o segundo cativeiro. Vai dar as datas aqui, e a gente vai colocar isso na aula de domingo, para nós ganharmos tempo. Nós vamos pegar um pouco mais do que é essencial também aqui. Então, aqui fala da questão, no segundo tópico, do contexto histórico. Então, vai falar do fim do exílio, do pós-exílio. E o terceiro tópico vai falar do propósito e mensagem. Qual o propósito de Deus aqui, nesse contexto, no livro de Esther? Então, nós temos a providência divina, né? Eu vou atentar mais para esse terceiro tópico hoje, minha fé se purinho. Mas, então, trazendo agora, né, de uma maneira mais, vamos dizer assim, objetiva e simples no tempo que nós temos, vamos voltar aqui, então, para entender o agir de Deus no livro de Esther. Diz aqui, então, o texto áureo, Esther 4,14, porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe para tal tempo como este, chegaste a este reino. Isso está sendo dito para Esther, pelo primo dela, né? E você vê nas entrelinhas aí, como diz assim na escola, né? O sujeito oculto, né? O sujeito oculto aí é quem? Deus. Porque está dizendo aqui, para elas, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Qual é esse socorro e livramento que virá de outra parte para os judeus? Socorro de Deus. Não está escrito Deus aqui, viu? Mas Deus está aqui na fala dele. Né? Então, é disso que está falando aqui. Né? Então, o nome de Deus não é citado sequer uma vez no livro de Esther. No entanto, nós vemos a ação de Deus. Não é? E aí, ele vai dizer aqui, e quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Não é? Olha, quem sabe, Esther, Deus está te colocando nesse tempo para usar você nesse reino. Está vendo que é uma pergunta, né? Então, qual que é o aprendizado aqui, no livro de Esther? Para a nossa geração, é que Deus sempre ele proverá socorro para o seu povo. Deus sempre proverá socorro para o seu povo. A verdade prática vai dizer: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Isso nos leva para aquele capítulo 12 de Romano, em que o versículo 1 diz assim: a boa vontade, perfeita e agradável de Deus. Agradável, perfeita e boa vontade de Deus. Não é assim? Né? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela é sempre boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não é? Então, a verdade prática vai dizer: a perfeita vontade de Deus é nos guiar para o caminho
que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então, às vezes, nós não entendemos por que somos colocados em determinado lugar, mas fica mais simples quando nós entendemos que Deus tem o quê? Um eterno propósito para a minha e para a tua vida. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil de estar lidando com situações difíceis, adversas, como Esther estava lidando aqui. Não é? Porque ele vai dizer, e quem sabe para tal tempo como este chegasse a este reino, sabe, qual é o ensinamento aqui? É que Deus, Ele sempre nos coloca em lugares específicos, em situações estratégicas e em momentos oportunos. Uma coisa que a gente precisa aprender, assim, que eu creio que eu aprendi até meditando, não foi ninguém que me disse, mas meditando na palavra de Deus. Jesus, ele é cheio do quê? Da compaixão, não é? A compaixão de Cristo. E ele ensina aos discípulos e a nós a termos o quê? Compaixão. Então, antes de eu ter medo por aquele que está vindo contra mim, eu preciso olhar com um olhar de compaixão e não de medo. Às vezes o outro está pensando, nossa, esse crente está com medo de mim. Olha, nós somos todos vasos de barro. Na verdade, ninguém aqui é de aço. Então, medo faz parte do ser humano. Mas quando você é espiritual, você lança fora o medo. A palavra diz isso. Nós precisamos lançar fora o medo. E quando você lança fora o medo e tem compaixão pelo outro, olha, a probabilidade de você ganhar o outro para Jesus é muito grande. Até você pode dizer para ele, não, a pessoa fala, pode acontecer isso, a pessoa chegar em você e falar, está com medo de mim? Está com medo? Te intimando, até achando que... Né? Aí você pode dizer, não estou com medo, eu estou com compaixão. Eu quero que você nasça de novo. Olha, você pode ter uma surpresa boa aí. Né? Mas, enfim. Então, Deus, ele às vezes coloca as pessoas em lugares específicos, em situações estratégicas, percebe? Né? E em momentos oportunos. Às vezes, é um momento oportuno para você ganhar aquela pessoa para Jesus. Né? E às vezes a gente fica um pouco com o pé atrás. Não, isso daí, né? Não vou falar com ele, não. Ele está vindo aí com ameaça. Né? Lança o medo fora e fala de Jesus. Né? Glória a Deus. E aí tem essa questão. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então, Deus, ele tem um eterno propósito para cada um de nós, nós sabemos disso. Eterno propósito. Não é só um propósito assim na terra, não, que ele tem também. Né? Ele quer estar em nós e quer nos usar. Então, ele quer estar nos usando, ele quer estar também através de nós nos usando. Então, o que acontece? Nesse cenário de colocar essa situação, quando a verdade prática diz assim, que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos, porque assim como na vida de Esther e do povo, que Deus fez a promessa, não é? Para cumprir em nossa vida tudo aquilo que Ele tem como propósito fixado na eternidade para a nossa vida. Tá? Então, é onde vai dizer aqui, olha, vamos lá, então, como eu disse, eu vou resumir esses 3 tópicos dentro desse contexto aqui, do versículo e da leitura bíblica em classe, por hoje. Tá? E sucedeu nos dias de Assuero. Aí está escrito aí entre aspas, acompanha na Bíblia aí. Versículo 1 de capítulo 1 de Esther.
E sucedeu nos dias de quem? Do rei, né? Rei Assuero. Aí está entre aspas. Este é aquele Assuero que reinou. E ele reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Olha que rei. Né? É um rei bem poderoso para a época. Naqueles dias, assentando-se esse rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. Então, em Suzã ficava ali a fortaleza do rei Assuero. É uma cidadela daquele local. No terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. Veja bem, era 100 e tantas províncias lá que ele reinava, né? Então ele fez um convite para todos os seus príncipes e seus servos, e aí, entre aspas, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Tá? E aí no versículo 4, para que ele fez esse convite? Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da excelente grandeza, por muitos dias, e a saber, 180 dias de festa. 180 dias de festa. 180 dias de festa são 6 meses de festa. Né, pastor? É bastante tempo, né? Então o homem fez essa festança aí, né? Longa, né? E aí vai nos dizer aqui, e acabado aqueles dias, aqueles 6 meses de festa, ele fez um convite, mais um convite. Ele fez um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias. Aí ele fez mais uma festinha aí de 7 dias, né? Juntando todo o povo que estava no cativeiro lá, Taicô, judeu, todo mundo, né? Ele pegou e fez lá uma festa de 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. E aí você vê no versículo 6, revelado aí como que era o contexto desse cenário dessa festa. Aí você tem, as tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordões de linho e de fino e púrpura, as argolas de prata, não era de lata não, de prata, e colunas de mármore, tudo grandioso, né? Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro. Olha aí. E os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber, veja bem o versículo 8, era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro. Então, sem que ninguém forçasse a outro, podia beber vinho à vontade. Não é? Porque assim o tinha ordenado, era uma ordem do rei que fosse feita assim. Porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Aí vem o 9, dizer, também a rainha Vasti fez o quê? Um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então, vamos entender aqui, o que estava acontecendo? Festas, né? Uma festa de 6 meses, depois uma festa de 7 dias, que o rei Assuero realizou, e está lá o rei Assuero com o povo lá, né? Bebendo vinho, alegre, contente, ficando alegre, e aí, só que a rainha, a esposa dele, estava fazendo uma festinha paralela com as mulheres. Esse é o cenário aí, né, pastor? E aqui, até aqui relata, mas aí você vai ler Esther mais para frente, você vai ver então que o que ocorreu. A rainha Vasti estava fazendo esse banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero,
E em determinado momento, o rei Assuero chama a rainha, a esposa dele, Vasti, porque ele gostaria de apresentar a ela, a beleza dela, para o povo. Só que ela não foi. Ela não quis ir. Para a época, para o rei, para esse domínio de reinado, ele a respeitou. Tá? No contexto aqui de Esther, você vai ver que ele era um rei que respeitava. Ele não desrespeitou a esposa, mas ela causou vexame para ele. Porque a lógica era ela aceitar, né, ser apresentada à rainha. E ela não quis. Então ele ficou na dele, depois ele foi consultar os anciões. Não é? Mas se eu me corrija, se tiver alguma coisa errada, por favor. Mas eu creio que não. Aí havia lá um conselho, né? O rei, um rei prudente, né? Não ofendeu a esposa, a rainha, naquela festa, mas ele ficou chateado, causou um vexame. Você imagina você, Clenildo, né? Querer apresentar a Fran e a Fran dizer, não, eu não quero ser apresentada, né, para esse pessoal aí, não. Você vai ficar chateado. Ainda mais se você disser para a turma, não, ó, vou apresentar para vocês minha esposa. Aí, cadê a sua esposa? Você fica chateado, né? O rei ficou chateado. Causou vexame para ele. E aí ele sentiu-se como rei, sentiu-se mal, como que eu vou ficar na fita, né? Em relação ao meu reinado, as pessoas, vou consultar os anciões para ver o que eu faço. E os anciões aconselharam ele a então fazer o seguinte, olha, dentro disso daí, essa questão você precisa mostrar autoridade de rei, de sacerdote, de autoridade. Se você não fizer isso, você vai perder a moral, né? Então, tira a Vasti. Ela não vai ficar mais como rainha tua, né? E aí ele fez isso. Ele fez isso, estou resumindo por causa do tempo. Aí passou um tempo, um bom tempo, entra Esther na história. Quando ele então entende que ele precisava, e qual que é o ensinamento aqui, tá? Espiritualmente falando, é que como sacerdotes nós precisamos ter autoridade, governar bem, né? E as esposas, no caso, também compreender e acompanhar de acordo, né? E aí o que acontece? Ele fez um concurso para escolher uma nova rainha. Fazendo esse concurso, estava Esther. E aí Esther entra na história do rei. Vê a providência de Deus aí? Olha o que foi dito aqui. E quem sabe para tal tempo como este chegasse a este reino, ela se torna rainha, né? E ela se torna um instrumento de Deus para que o povo seja liberto, não é? E até muito mais que isso, não é? Porque como Deus tem um eterno propósito para a nossa vida, então não tem outro jeito. Porque no tópico 3, vamos ver então rapidamente aqui, o propósito e mensagem, providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Tá? Por que isto? Porque ocorreu que parte do povo, depois que o Assuero está com Esther e tal coisa, eles voltam para Jerusalém, eles saem do cativeiro. Mas uma parte do povo fica. E por que eles ficaram? Porque até então isso durou 70 anos ou mais um pouco. E durante esse período havia uma falsa estabilidade. Ali com o rei Assuero, aquele ambiente era rico, tinha estabilidade, formaram família ali por ali e tal e tudo. Alguns judeus nasceram, a filha de judeu nasceu ali, acho que Neemias, por exemplo, acredita-se que ele nasceu ali
naquele período por cativeiro da Babilônia, porque ele vai reconstruir o muro, ele fala assim, a terra dos meus pais, né? Então entende-se que meus pais eram judeus, mas eu não, eu nasci aqui no cativeiro, Neemias, né? Mas o que acontece? Está escrito aqui, a despeito de suas escolhas fora do propósito de Deus, ao decidirem permanecer na Babilônia, alguns judeus preferiram permanecer lá, sob os domínios do Império Persa. Os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Tá? Para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia. E aí vem Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Pareceu direito para eles ficar ali. Qual que é o ensinamento aqui? Renúncia. Eles não quiseram renunciar e voltar lá para Jerusalém, para a Judéia. Uma parte do povo. Né? Só que Deus está governando. Deus está controlando. Deus tem um eterno propósito com o seu povo. E mesmo aquele povo que ficou ali, Deus está cuidando, através de Esther, né? Usando a rainha Esther. Né? O que acontece e qual é o ensinamento aqui? Governos são transitórios. Né? O governo da Babilônia muda, os governantes mudam. Só que o governo de Deus não é transitório. Não é? E um ensinamento muito legal aqui é o seguinte, que Deus não é vingativo. É lógico que a gente sabe que a vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Ele, né, é soberano, poderoso, eterno. Mas a gente vê aqui que Deus está cuidando. Eles não quiseram renunciar, mas Deus está cuidando. Né? Então, veja bem, vai dizer aqui, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite, o livro de Esther, nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Isso me fez lembrar de uma experiência minha, mas não sei se vai ter tempo de contar. É verdade, né? Às vezes te oferecem uma coisa tão vantajosa, né, mas é um perigo confiar nas falsas estabilidades, né, que as estruturas do mundo nos oferecem. Por isso tem esse salmo que diz assim, melhor confiar em Deus do que no homem. Isso é um salmo assim, muito forte, né? Porque confiar no homem é muito vulnerável, é uma falsa estabilidade. Agora, confiar em Deus é falsa estabilidade? Não é, né? Então, silêncio, por favor. Então, o detalhe é o seguinte, sabe por que eu peço silêncio? Porque eles querem ouvir. Desculpa. Tá? Daqui a pouco acaba, já vocês podem conversar à vontade. O detalhe é o seguinte, essa questão aqui, esse ponto aqui, Esther nos transmite como mensagem um perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Isso quer dizer o quê para a gente, para a nossa geração? Aqui é como se estivesse dizendo para mim assim, ou para nós, né, melhor dizendo, quanto estamos dispostos a renunciar às vantagens desse mundo para que Deus possa cumprir seus eternos propósitos na nossa vida? Tem gente que, né, vem uma vantagenzinha, não, eu vou sair daqui e vou para lá. Não tenho mais tempo para Deus, não, porque me apareceu uma oportunidade de emprego aí que eu não vou nem ter tempo para ir para a igreja. Olha, precisa renunciar. Será que o nosso Deus é tão limitado que não pode a gente orar
consultar a Deus e dizer: Senhor, eu não quero sair da tua presença, eu preciso de uma oportunidade de emprego, mas eu quero uma oportunidade de emprego que me dê condições de ficar na igreja? E Deus não vai dar? Deus dá, né? Às vezes você vai ganhar um pouco menos, mas não, eu quero estar na presença do Senhor. Tem gente que não pensa nisso, não. E às vezes perde de ficar, né, na presença do Senhor, de aprender mais de Deus, né? E Deus quer fazer coisa grande. Então, aqui está, né? O quantos estamos dispostos a renunciar às vantagens desse mundo para que Deus cumpra o seu propósito eterno em nós e através de nós, né? Então, preciso renunciar. É necessário, muitas das vezes. Então, estava tudo indo muito bem em Susã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Olha aí. Aí isso está em Esther capítulo 3, viu? 3, do 7 ao 13. Então, a falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas. Agora, no grande e poderoso Império Persa, que hoje é o Irã. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Salmos 118, tá? 118, versículo 8 e 9. Guarda isso aí na tábua do teu coração, né? É melhor confiar no Senhor do que no homem. Salmo 118, 8 e 9. Então, nós temos, a princípio, esse ensinamento. A festa de Purim, essa aí que durou bastante tempo. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu. A festa de Purim já é a festa que foi ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Nesse livro de Esther, em capítulo 9, 20 ao 28, fala disso. O que é Purim? Purim é o plural da palavra pur, que é lançar sorte. Então, conforme Esther, Ramã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. E aí a festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. Ou seja, a soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre e eternamente, né? E quando você lê isso na Bíblia, está escrito exatamente assim: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Não, Ele é o mesmo hoje, ontem e será. Não, porque Ele não é passado, presente e futuro. Ele é presente, né? Ele está sempre presente, para em qualquer época, para cumprir os seus propósitos. Então, o resumo dessa primeira lição, para nós entendermos o livro de Esther, é o propósito do livro. O propósito do livro é registrar a providência de Deus com seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. O livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão, né? Deuteronômio 2, 37 e 45. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 20. E eu só queria completar aqui, resumindo então, o que o livro de Esther nos apresenta. Primeiro, ele nos apresenta que Deus levanta uma nova rainha na hora certa. Tá? Eu sei que não trouxeram caneta, nada, mas está aí, capítulo 1, você encontra isso no contexto, né, do versículo 1 e o 2 ao 18. Mas Deus levanta, o livro de Esther nos apresenta, primeiro, Deus levanta uma nova rainha na hora certa. Segundo, Deus usa o primo da rainha para denunciar uma trama. Terceiro, Deus usa a corajosa rainha Esther, né,
para resgatar o seu povo. E quarto, Deus promove Mardoqueu por sua fidelidade, porque o rei Assuero vai promover o primo da Esther também como um de seus ministros lá. Olha como Deus faz, né? Então Deus está no controle de todas as coisas. Deus está... eu vou usar a palavra manipulando num bom sentido, porque quando a gente fala manipulando, manipular é uma coisa meio... Mas é como pegar manipular uma massa, não é? Para tomar forma, fazer um bolo, por exemplo. Né? Isso é manipular, né? Então Deus está aí, né? Para cumprir os seus eternos propósitos, Ele está no controle de todas as coisas, né? Isso aqui é importante nós entendermos. Então, esse é o livro de Esther, que o Espírito Santo de Deus nos apresenta. E domingo, querido Deus, tem mais. De manhã na escola dominical. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa essa palavra, né, irmãos? Vamos, neste momento, estar contribuindo com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Qual dos jovens conversaram mais hoje no culto? Foi você, Sara? Então vem louvar aqui. Vem louvar a Deus aqui com o Indarpa, enquanto nós contribuímos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vem cá, Sarinha, adorar a Deus com o Indarpa. Pode ir lá, irmão Clenildo. Salve a igreja na paz do Senhor. Está cantando 467. Ó, por que duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, soltei, salta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo
nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve a crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Quero só dar os avisos. Amanhã, 19h30, temos o que, jovens? Muito bem. Amanhã temos aula de música com os jovens. Quinta-feira, culto da vitória. Próximo sábado, nós temos o compromisso com os jovens lá no Belém. Às 18 horas temos que estar lá. Então vamos sair daqui no máximo 17 horas. 5 horas da tarde. Amém, jovens? Amém. Glórias a Deus. E os trabalhos prosseguem normalmente. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade em estarmos na presença do Senhor. Convido os irmãos a nos colocarmos em pés. Aleluias. O friozinho espantou um pouco dos irmãos em estar vindo no culto hoje, né? Mas os jovens estão aí, firme e forte. Isso é bênção de Deus. Chegaram primeiro? Glória a Deus, é bênção de Deus. Vou propor algo para os jovens aqui. Quando eu olhar para os jovens e tiver um conversando com o outro, vou colocar nesses dois bancos aqui para conversar do meu lado. O que vocês acham? Legal? Maravilha. Então, a partir de quinta-feira, os jovens estiver conversando, eu vou participar da conversa também, aqui no púlpito. Amém, jovens? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus.
agradecer a Ele por mais esse culto. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai bondoso, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado, Senhor, por este momento em estarmos na Tua presença, Te adorando e aprendendo, ó Pai, um pouquinho mais sobre a Tua palavra. Senhor, meu Deus, continue conosco, continue, Pai amado, derramando das Tuas bênçãos, da Tua graça, das Tuas misericórdias sobre nossas vidas, Pai. Abençoe a Tua igreja, abençoa, Senhor, a cada jovem, abençoe, Pai amado, a cada irmã, a cada irmão, a cada criança, Senhor. Derrama, Pai querido, das Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Pai Santo, nesta hora eu Te peço, nos leve em paz aos nossos lares, nos livra, Pai amado, de todo mal e nos dê, Senhor, uma noite feliz, uma noite de paz. Continue conosco, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito está terminado em nome de Jesus.